o William Reich, ele também se propôs a tentar compreender como o que está por trás, né, desses fenômenos, né, especificamente, né, do fenômeno do surgimento dos movimentos fascistas, né. O Reich, ele foi contemporâneo, né, dos movimentos fascistas, né, do surgimento do fascismo clássico, né. O Freud é um pouco a obra do Freud, né, essa psicologia das massas, né, de massas, publicada em 1921, se eu não me engano, né, e o Reich publica em 1933, se eu não me engano, o Reich publica Psicologia de Massas e Fascismo, né, onde ele se propõe a analisar o que possibilitou o surgimento do fascismo, do nazismo, e não só isso, também do próprio stalinismo, né, que é o fascismo de esquerda, né, o fascismo da esquerda, né, na ex-União Soviética. Ele, inclusive, era membro do Partido Comunista e foi expulso, né, do Partido Comunista por fazer essas críticas, né, também à própria esquerda, né. E aí o Reich, ele propõe uma análise onde ele aponta a repressão, né, o mecanismo de repressão sexual da Alemanha, no caso, né, mais especificamente, né, porque o Reich era de origem de cultura germânica, apesar de que nasceu na Ucrânia, né, mas o início da vida dele, no início da formação dele, ele foi radicado na Áustria, né, então ele era de cultura germânica, né, digamos assim, por adoção também, né, e aí ele conhecia bem, né, a cultura alemã, né, e ele propõe essa análise, né, que a cultura alemã é uma cultura, à época, né, uma cultura como herdeira, né, do cristianismo, né, uma cultura altamente repressora, né, em termos sexuais, né, de sexualidade, e que essa repressão da sexualidade, segundo Reich, tinha o objetivo, tinha a função exatamente de criar personalidades submissas, de criar personalidades dóceis. Esse caráter, né, que é um termo que o Reich adota, né, para falar sobre a constituição da subjetividade, né, das pessoas, né, dos seres humanos, né, a constituição do caráter, dos caráteres, né. Esse caráter submisso, né, coletivo, né, que foi cristalizado, digamos assim, no povo alemão, na cultura alemã, por séculos de repressão sexual, né, segundo Reich, seria o que teria permitido o surgimento dos movimentos, não só o surgimento, como a própria perduração, né, desses movimentos nazistas ou fascistas, né, na Alemanha. O ponto comum aí entre os dois, né, é claro, né, assim, entre Reich e Freud, né, é exatamente o adestramento, digamos assim, né, social, né, para a submissão à autoridade. No caso do Freud, seria o treino, né, digamos assim, o adestramento, né, na vivência, né, na sociabilidade, nas práticas cotidianas, de submissão ao pai, aos pais de família, ao chefe de família, que estaria na base dessa possibilidade de projeção das pessoas, de apaixonamento, né, de fascinação das pessoas, de projetar o seu próprio eu num eu de um outro, no caso do grande líder, né, ou do grande pastor, né. E no caso da análise do Reich, né, seria esse exercício do sacrificar o seu próprio desejo, né, no caso a sexualidade, né, em nome dos ditames da religião estabelecida, né, ou da autoridade, né, doutrinária, né. E aí o Reich diz que, né, essa autorrepressão sexual leva na economia psíquica, né, ou seja, nas dinâmicas do espírito, digamos assim, né, para usar o termo aqui, o próprio termo psique, na sua origem do grego, se refere, né, ou seja, dos movimentos subjetivos, né, internos, né, não necessariamente numa perspectiva mística, né, mas o Reich diz que nas dinâmicas de funcionamento da subjetividade humana, essa autorrepressão, essa repressão sexual, ela gera uma necessidade de um escape, né, de uma válvula de escape dessa energia que fica reprimida, né, de uma busca por um mecanismo de compensação.
E qual seria, então, o papel do fascismo, do nazismo aí, né, nessa dinâmica? Seria oferecer exatamente essa válvula de escape, né, esse mecanismo de compensação, no sentido de que o ideário, né, do ser, né, forte, potente, né, que o nazifascismo apresenta, né, propõe, né, serviria como uma espécie de, exatamente como uma espécie de mecanismo simbólico, subjetivo de compensação, né, para investir essa energia, né, que fica ali represada, né, essa energia da libido, né, do sexo, né, da sexualidade, investir, né, nesse ideário, né, nesse projeto de se tornar superior, né, como é o termo que é utilizado, né, a raça superior, né, de se tornar superior, né, e, paradoxalmente, né, submetendo-se, né, à dominação, né, do grande líder, o que é possibilitado, né, essa disposição para a submissão, exatamente pelo exercício da negação de si mesmo, né, da negação da sua própria sexualidade. Essas são perspectivas de possibilidades de compreensão sobre o que torna possível, né, que esse tipo de processo venha existindo, exista, né, há séculos e séculos e milênios, né, como denuncia Proudhon e questiona, né, no texto dele. E eu gostaria de acrescentar aqui uma espécie de anedota, um fato, né, anedótico interessante que aconteceu comigo ontem aqui no meu grupo aqui familiar, né? Ontem eu estava conversando aqui com a cunhada minha, e é uma pessoa que não é anarquista, né? Ela é uma pedagoga, assim, mas assim, muito pelo contrário, assim, com relação à questão política, ela não tem esse gosto, né, digamos assim, pela leitura, pelo eu diria até pelo exercício mesmo, né, da discussão política e tal. Mas a gente entramos numa conversa aqui ontem sobre essa questão da polarização. Ela disse uma coisa que me surpreendeu até de certo modo, né, a respeito dessa questão da polarização, exatamente pelo fato dela ter esse perfil. Ela disse assim: o problema é que as pessoas no Brasil deixaram de ter identidade, substituíram a sua identidade pela identidade ou de Lula ou de Bolsonaro. Ou seja, em outras palavras, de certo modo, ela disse exatamente o que Freud diz sobre essa questão de como se dão esses processos de constituição de rebanhos, né, de servos humanos, né, da servidão humana, né. Eu achei muito interessante, né, ela ter tido essa percepção. E é interessante a gente perceber que, no dia a dia, parece que essas análises de Freud, elas se confirmam, né? Porque a gente vê, por exemplo, que quando se trata de rebanhos, né, de servos, né, os rebanhos eles se constituem de forma que, entre eles, se vigora, né, a dinâmica do amor, né, porque são espelhos. O Freud diz, mas quem não se parece, ou quem está fora do rebanho é odiado. Se alguém critica o grande líder, né, é como se criticasse o próprio integrante do rebanho, né? Aí onde está esse mecanismo de substituição, onde se percebe claramente, né, esse mecanismo de substituição do seu eu pelo eu do grande líder, como se cada um dos integrantes do rebanho, né, não fosse mais ele mesmo ou ela mesma, né, e subjetivamente se projetasse, né, porque no fundo está buscando se identificar com a força aparente, né, com a aparente força do narcisista lá, que se demonstra como infalível, né, como a alma mais honesta do mundo, né, como disse um desses líderes de rebanho da atualidade, né, certa feita, né. Então, se você critica o grande líder, é como se estivesse criticando a ela própria, né, e por isso as reações violentas até, né, contra quem pensa diferente, contra quem está fora do rebanho. O Stirner, já no século XIX, antes bem anteriormente ao Freud, né, já em meados do século XIX, o Stirner já falava sobre isso, né. Stirner já dizia: critique, né, se você tocar numa obsessão, né, de uma ideia fixa, né,
de um obsediado por uma ideia qualquer, né, ele vai reagir violentamente, né? Que isso é uma espécie de uma espécie de psicose coletiva mesmo, né? São uma espécie de processos psicóticos, né? Como o Stirner propõe, né? O Stirner chama, né? Como eu acabei de dizer, de um processo obsessivo, né? São uma espécie de obsessões, né? Stirner, ele denuncia, eu denomino dessa forma, né? Ele aponta, né? Esse processo a partir do qual as próprias construções subjetivas humanas podem atuar como esse objeto. Freud chama o grande líder de objeto, é o objeto de identificação das massas, né? Mas o próprio Freud diz que esse objeto não necessariamente é concreto, não necessariamente é uma pessoa, né? Esse objeto pode ser, por exemplo, um símbolo, né? Pode ser, por exemplo, um conjunto de ideias, né? O Freud diz isso, né? Como, por exemplo, a nação, os nacionalismos, né? São espécies de movimentos de rebanho, né? Em torno de um objeto de identificação, né? Que seria a nação, e que movimento esse de rebanho que tem as mesmas características do movimento de rebanhos onde o objeto de identificação é uma pessoa, características como, por exemplo, né, a perda das individualidades, né, na grande massa anônima, né, e onde, a partir disso, né, os indivíduos perdem completamente a sua noção de responsabilidade, né, diante do mundo, da vida, e por isso são capazes de cometer atos que vão, inclusive, contra os seus princípios individuais, né? Como, por exemplo, ir à guerra e matar outros que eles nem conhecem, que nunca eles fizeram mal, né? Em nome da nação. Eu queria trazer mais uma anedota aqui, né? Mais um caos, né? Como diriam os matutos aí, que eu mesmo vivenciei, para exemplificar, digamos assim, de uma forma mais curiosa, esse mecanismo aí, né? De funcionamento dos rebanhos, né? Em termos de leitura do mundo, da realidade, que é o seguinte: por mais inteligente que seja a pessoa, que sejam as pessoas, elas podem ser, e na maior parte dos casos é isso que acontece, elas podem ser tragadas, né, engolidas por esse processo regressivo, por esses processos regressivos, né, da mente, do cérebro. E os causos que eu quero citar aqui são relativos, não vou citar os nomes, porque isso é um pouco comprometedor, até eu diria, mas, enfim, são relativos a dois professores universitários, pessoas de destaque público, de renome, de reputação pública alta, né, em termos de capacidade intelectual, né, são professores daqui, né, do sistema da Universidade Federal daqui, né, da UFRN, né. As situações são as seguintes, que eu destaquei aqui para relatar. Uma delas é uma que aconteceu durante a pandemia. Um desses professores, que é inclusive uma pessoa próxima a mim, o outro não, mas esse é inclusive uma pessoa até próxima a mim, né? Eu conversando com ela durante a pandemia, a respeito da questão da pandemia, e essa pessoa falou assim: o que está em jogo aí é a própria sobrevivência da espécie humana com a pandemia. Isso era o discurso do que eu chamo o discurso autorizado sobre a pandemia, né? Quem me conhece sabe, eu tenho sérias críticas, eu me alinho com os que são críticos do que foi adotado enquanto discurso oficial, né? Que eu chamo de discurso autorizado, discurso da autoridade, né? Das autoridades sobre a pandemia, né? Isso era o discurso autorizado, né? Das autoridades, né? A humanidade estava em risco, né? E eu costumo, eu não, assim, não retruquei, né, na hora eu não respondi nada, assim, mas, assim, veja, essa pessoa estava muito movida pelo medo, mas na hora eu pensei, óbvio, que foi o que aconteceu com a humanidade como um todo, né, durante esse processo, né. Nós fomos levados a um processo regressivo a nível global, né, de regressão do nosso funcionamento cerebral, né, para os níveis mais básicos, mais animalescos, né, no nível do medo, né, desses sentimentos básicos, né, do medo, né, e a partir daí, né, foi muito fácil fazer passar discursos
que muitas vezes, se nós estivéssemos fazendo uso, né, das nossas funções mais nobres, né, cerebrais, né, mentais, né, das nossas funções cognitivas mais avançadas, né, nós não teríamos visto fundamento em muitos dos aspectos do discurso autorizado. Né. E nesse caso específico, né, da afirmação de que o vírus colocou em risco a própria sobrevivência da espécie, né, como eu ia dizendo, eu não questionei, né, é o meu amigo, né, inclusive eu não questionei o meu amigo nesse momento, mas eu pensei, ele só pode estar aterrorizado porque um cara inteligente como ele, um cara que eu admiro, assim, em termos de capacidade intelectual e inteligência, acreditar nisso, né, só pode ser porque ele está muito movido pelo medo, né, ele não tá raciocinando mesmo, né, e aí eu cito um acontecimento que houve, né, que para mim demonstra claramente um acontecimento espontâneo, mas que para mim serviu como uma espécie de, digamos assim, um experimento, uma espécie de experimento social de teste, né, a respeito dessa afirmação, se realmente era a espécie humana que estava em risco durante a pandemia. O acontecimento é o seguinte: a morte, o evento do velório de Diego Maradona, o jogador argentino. Milhares de pessoas, não vou dizer milhões, porque aí talvez já seja exagero demais, eu não sei os números exatos, mas foi gente de vários outros países, desceu gente de muitos lugares para lá, não foi só os argentinos, não. E isso foi durante a pandemia, ainda antes da cobertura vacinal. E a maioria das pessoas sem máscara, aglomeradas, em frente ao maior tumulto, em frente ao local do velório de Maradona. Se fosse o caso da humanidade estar em risco pela pandemia, a população argentina já devia ter desaparecido a partir dali. A população argentina inteira devia ter desaparecido, porque foram milhares de pessoas na rua, um tumulto desgraçado lá na rua. Né? Essa é um dos exemplos anedóticos, né, assim, que demonstram como, por mais inteligente que se seja, por mais cultivado, né, digamos assim, né, por mais conhecimento acumulado que se tenha, né, por mais alto que seja, né, o nível intelectual da pessoa, não existe vacina, né, para usar os termos aí, né, das discussões sobre a pandemia, não existe vacina contra esses mecanismos, essa possibilidade dos mecanismos regressivos, né, de constituição de rebanhos. Né. O outro exemplo anedótico, como eu falei, um outro pesquisador aqui da UFRN, esse é de uma área diferente do primeiro que eu falei, né? É um cara conhecido nacionalmente, inclusive, esse segundo aí, né? E recentemente ele fez uma palestra num evento aqui de literatura, aqui do Rio Grande do Norte, numa cidadezinha aqui do Rio Grande do Norte. E apesar de não ser a área dele, assim, mas ele falou sobre política, a área dele é outra, não é das ciências humanas, ele é de outra área, né? Mas ele fez uma fala sobre política, né? E nessa fala dele, eu não estava lá, eu vi as imagens, né? E nessa fala dele, ele fez um discurso mais ou menos no seguinte sentido. Ele disse assim, algo do tipo assim: nós estamos num momento histórico muito delicado, muito complicado, né? Não só em nível nacional, como em nível internacional, né? E precisamos estar atentos, né, para combater, né, o avanço de certos movimentos regressivos e tal, e que são movimentos que representam tudo que sempre esteve na base dos processos de guerras, né, de desencadeamento de guerras entre as nações, como, por exemplo, a afirmação da dominação dos homens brancos e do patriarcado. Né. Esse é o discurso, né, que a maior parte das pessoas de esquerda, né, adota e admite, né, inclusive anarquistas de modo geral, né. Porém, assim, eu, né, coloco o seguinte questionamento: as guerras na história da humanidade foram desencadeadas apenas, né, por homens brancos? A gente sabe que em sociedades africanas existiam muitos processos de guerras também, inclusive até mesmo processos de escravidão, né, entre povos negros, né, por mais acúmulo, né,
de conhecimento, né, que essa pessoa tenha, né, de leitura, ela na análise desse fenômeno da guerra, ela não consegue ver, né, para além, né, mesmo que existam evidências, né, que existem, né, de que esses processos, né, de guerras entre sociedades negras, né, de povos negros, né, até de escravidão, né, existiram, né, e existem, né, até hoje, né, e eu questionaria até mesmo também essa coisa de dizer que é só entre sociedades patriarcais, né, até mesmo nas sociedades ameríndias, né, que não fazem parte da tradição judaico-cristã, né, ou não faziam, né, existia as guerras intertribais, né, entre nações, né? Então, por mais que essa pessoa, né, esse pesquisador, né, ele tenha, né, um grande acúmulo de leitura e um grande desenvolvimento intelectual, né, pelo exercício, né, do estudo e tal, mas ele não consegue ver para além, né, do sistema discursivo, do sistema simbólico, né, do rebanho, eu diria assim, ao qual ele se filia, que é o objeto, né, nos termos de Freud, né, não é uma pessoa necessariamente aí, né, mas é o objeto de identificação, né, egóica, né, do eu dele, né, que é o discurso da esquerda, né, a respeito da realidade. Eu coloco a seguinte questão: o campo anarquista, para mim, é fundamentalmente, né, uma proposição antropogênica. Para o campo anarquista, não se trata apenas de abolir, né, a exploração econômica e a dominação política. Tá? Se trata de elevar. O Proudhon fala isso, inclusive, exatamente nesses termos. Proudhon fala em aristocracia universal. Né? E aí, quando ele fala em aristocracia universal, ele não está falando em criação de uma nova elite, necessariamente. Ele está falando em elevação, né? Porque esse termo também pode ser substituído pelo termo, que são sinônimos, pelo termo nobilificação ou nobreza, uma espécie de nobreza, né, universal. Ele está falando em elevar o ser humano a um status em que essas funções mais nobres, né, da mente humana sejam aquelas que nos regem, né? Ou seja, a nossa capacidade de nos autodeterminarmos, né? A nossa capacidade de nos darmos as nossas próprias regras e modos de funcionamento diante do mundo. Né? É possível, inclusive, que você tenha, que existam sociedades onde supostamente não existiria mais a dominação, a exploração de classe, né? A propriedade privada, né? Mas mesmo assim perdure esse fenômeno do assujeitamento à condição de rebanho, como foi o caso, por exemplo, da ex-União Soviética, né? Onde o período mais evidente disso, né, poderíamos dizer, talvez, o período stalinista, né? Para que o anarquismo não perca isso que eu chamo de a sua característica sine qua non, ou seja, sem o qual não é anarquismo, né, é necessário admitir, reconhecer e exercitar isso que Stirner chama do processo de dissolvência constante. Né? Stirner chama de dissolvência constante esse exercício de estar constantemente desconstruindo e reconstruindo, né, todas as suas formas de entender e compreender e se aproximar do mundo. A partir daí é possível desenvolver, recuperar essa capacidade de funcionar, né, com as áreas mais nobres, né, da mente. É só a partir desse exercício, né, de diluição, de dissolvência constante, né,